Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para a nossa 24ª aula. O assunto hoje é difícil, é sobre a justiça de Deus. Nós temos muitos versos da Bíblia e nós começaremos lendo 1 Coríntios 15, verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha nossa. Quer dizer o seguinte, que mesmo dentro da igreja, muita gente não conhece o conhecimento de Deus. Então nós vamos conhecer hoje mais um pouco sobre Deus e sua justiça. 1 Coríntios 6 agora. 1 Coríntios, deixe-me ver aqui, exatamente 6, verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, o que é que acontece, irmãos? Nós temos que aprender a viver dentro da igreja, a viver dentro da comunidade de Deus, e nós precisamos, escute bem, ter o conhecimento de Deus para conhecermos bem sobre a sua justiça e como nós somos salvos. Vamos pegar agora o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 21. Diz assim, 5:21 de Gálatas, falando sobre os frutos da carne, quem não tem o Espírito Santo: invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja, as pessoas que são desobedientes, que não têm o conhecimento de Deus, que vivem brigando dentro da igreja, dissensões, facções, essas pessoas não serão salvas. Então a pergunta é, quem é que vai ser salvo? Quem será salvo? Então veja bem, nós temos que entender algumas coisas sobre aquilo que Deus quer que você abra. Voltando para 1 Coríntios 6, ok? No verso 10 agora, diz assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, olha bem, nem maldizentes, você fica falando mal da vida alheia, esse tipo de nem roubadores herdarão o reino de Deus. E agora, terminando essa introdução da falta da igreja do conhecimento de Deus, 1 Coríntios 6, verso 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Veja só, os injustos não herdarão o reino de Deus. Isso é claro. E agora vamos para Romanos 3, verso 10. Em Romanos 3, no verso 10, diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E no verso 23 de Romanos 3, diz assim: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, nesse contexto, escuta bem, por favor, onde a igreja está cheia de problemas, sem conhecer a Deus, Paulo fala o seguinte: os injustos não herdarão o reino de Deus. E Romanos 3 fala, não há nenhum justo. Então a pergunta é, se para o céu só vai justo e não tem nenhum justo, quantas pessoas têm direito a ir para o céu? Nenhuma. Nenhuma tem direito. Então agora o injusto precisa de justiça. Ele tem que ser justificado. Esse é o processo da justificação que vem através da fé.
ele tem que receber justiça. Então agora, vamos ler Romanos 2, verso 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E Romanos 10, verso 5, diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E aí, o que então a Bíblia fala? Bom, se todo mundo é injusto, mas Moisés falou, olha, quem cumpre a lei, Romanos 10, 5, Romanos 2, 13, será justificado, será salvo. Então a pergunta é, quantas pessoas cumpriram e obedeceram os mandamentos do Senhor? A resposta é nenhuma. Todas pecaram e todas se extraviaram. Aí, nesse caso, quem é que pode nos salvar de Deus no juízo final de Deus? Só Deus. Exatamente, Deus é que nos salva de Deus, através da sua própria justiça. Jeremias 23, verso 6, fala assim o texto, que o Senhor Jesus é a nossa justiça. O Senhor, justiça nossa. Continuando agora, irmãos, Romanos 3 de novo, lá no verso 19 e 20, que nós já estudamos, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, lembra que nós estudamos já o santuário, Abacuque 2:20? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Hebreus 7:25, Hebreus 9:12, ele entrou no santuário para salvar eternamente, plenamente, totalmente pecador com seu próprio sangue. Então, o pecador diante de Deus não tem que falar, tem que ficar quieto. Ele pede perdão, mas o fato dele pedir perdão também não resolve, o sangue tem que ser derramado. Então agora, qual é a proposta de Deus no verso 21 de Romanos 3? Então agora sim, mas agora sem lei, no original grego, depois da lei, dos mandamentos, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que nós temos e nós somos obrigados, a Bíblia sempre diz que tudo tem que ter duas testemunhas. Por uma só testemunha nada funciona. Por isso que o Espírito Santo testemunha de Jesus e o Pai testemunha de Jesus. Tem que ter duas testemunhas, senão não é válido. E aí você vê que na questão da Trindade, o Pai e o Espírito Santo têm o mesmo nível. Ok? E ambos são as testemunhas de Cristo. E quando ele vier, ele dará testemunho de mim. João 5, o Pai é que dá testemunho de mim. Então agora, o que está fazendo? Se manifesta na cruz de Cristo a justiça de Deus, que a lei e os profetas testemunham. Quem que é a lei? Nesse caso aqui não é a lei dos 10 mandamentos. Essa questão de lei aqui são os livros de Moisés, a lei. E os profetas, o Antigo Testamento. Verso 22, como é que você consegue essa justiça? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, o pecador que é injusto, condenado à morte perante a lei de Deus, tem que ter justiça. Ele tem que ser achado justo no juízo final. Mas ele não é justo, ele é injusto. Então, tem que ser atribuída a ele justiça. Deus tem que dar justiça para quem não tem justiça. Esse processo se chama justificação, ou seja, que só é através da fé. Por isso que em Romanos 4, diz assim, o verso 6, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Por quê? Porque o homem não tem obras a oferecer.
Mas pela fé no sangue derramado, Deus dá o que para o pecador? A justiça de Cristo, a justiça de Deus. Para você ver como isso é importante. Continuando agora, vamos pegar um pouquinho de Romanos 3, no verso 25. Diz assim, o verso 24, para dar uma contextualização. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Quanto custa o processo de receber justiça? Quanto custa o processo da justificação? Quanto custa a tua salvação para Deus? A palavra é gratuitamente, gratuita, não te custa nada, é de graça. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, nunca obra, sempre fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que são os pecados anteriormente cometidos? Então, o referencial aqui é a cruz. Essa expressão anteriormente, ela se refere do dia que Adão pecou até a cruz. Deus não puniu nenhum pecador com a morte eterna, desde que ele criou o mundo. Desde Adão até a cruz, Deus deixou impunes os pecados. Ele não puniu ninguém. Houve sim castigos, como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, mas isso daí não é o juízo final. As coisas que acontecem nesse mundo são ruins, mas nem se compara com a perdição daqueles que negaram o sangue de Cristo, que tiveram uma chance, mas infelizmente não aceitaram. Continuando o verso 26, aliás, uma explicação do verso 25 ainda, ou seja, Deus, a Trindade, propôs no sangue de Cristo a propiciação, se tornar propício. Deus fez as pazes com a humanidade, Ele mesmo fez. E aí, mediante a fé, o homem acreditar nisso, Ele o que? Manifesta a sua justiça. O que é manifestar a sua justiça? É salvar o povo. É dar ao povo a justiça que ele não tem. Vamos ler uma coisa bem legal agora. Miqueias 6, verso 5. No Antigo Testamento. Você vai achar o livro de Miqueias, mas eu vou ler aqui no capítulo 6, no verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde esse dia até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Aqui é uma expressão que Balaque comprou, deu uma propina para Balaão amaldiçoar o povo. Mas Deus, na sua justiça, salvou o povo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. No livro de Salmos, capítulo 31, verso 1. Salmos 31, no verso 1. Nós vamos ler aqui alguns versos da Bíblia que falam sobre a justiça de Deus. Então, como é que isso aqui vai ser salvo? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Livrar-se da onde? Do lago de fogo, da condenação eterna. Como é que o pecador vai ser livre do lago de fogo, da condenação pela justiça de Deus? Que é conseguida através do sangue de Cristo, que é recebida, atribuída ao pecador pela fé, sem obras. Continuando ainda, Salmo 71. No Salmo 71, no verso 2, diz assim: livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Ou seja, a única maneira do homem ser salvo no juízo final é se ele for justo com a justiça de Cristo, a justiça de Deus, que vem da fé. Salmo 72, 1 e 2. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Ou seja, aqui
o salmista pede que a justiça de Deus se manifeste dentro também do povo de Israel. Lembra que eu falei para você no início que nós temos que ser justos, mas nós não somos justos, nós somos injustos, somos pecadores, mas pela fé no sangue derramado, Deus nos dá a justiça de Deus, a justiça de Cristo, e essa justiça não é só imputada, ela também é comunicada, ou seja, em Apocalipse 22:11 diz assim, que o justo continue na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. É para mostrar claramente que Espírito Santo, ele comunica a justiça de Cristo e transforma, regenera, limpa o coração do pecado e coloca na pessoa uma vida nova, uma vida que dá frutos para Deus. A obediência é resultado da fé em Cristo. E isto o Pai tem que aceitar, Jesus tem que receber você, o Espírito tem que entrar em você para o pecado sair. Esse é o caminho, não tem outro jeito, irmãos. O pecado só sai com o Espírito Santo. Filipenses 3, verso 9. Vamos lá? Primeiro Novo Testamento, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, nessa ordem, diz assim, aqui fala do dia do juízo final, momentos antes de Jesus tirar suas vestes sacerdotais, as vestes de Arão, lá no céu, mas ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, e diz assim em Filipenses 3,9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, o que vai salvar você é o sangue de Cristo e Deus, o Pai, que é o justificador daquele que tem fé em Cristo. Deus, o Pai, justifica você se você tiver fé. Você tem que acreditar nisso. O Pai diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu estarei fora, disse Jesus. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu estarei fora. Ou seja, Deus está te chamando, te convidando para Ele te salvar gratuitamente e dar a você a justiça, que é aquela veste, a roupa, que é a entrada para o reino de Deus. É aquela parábola de Mateus. Tem o rei da festa e da roupa. E na antessala, antes de entrar no banquete, tem um sujeito para a roupa própria. Justiça que vem da lei. Negativo. Essa não aceita. Isaías 60, diz assim, 64:6 me parece, as nossas boas obras, nossa justiça, são como trapos de imundície. Eu já falei, é o lençol do leproso ou o pano de menstruação das mulheres da época. Seja qualquer situação, é uma coisa muito, mas muito ofensiva. Eu acredito que a expressão lençol do leproso reflita mais a nossa justiça. É uma doença esse processo todo. Continuando, livro de Gálatas agora. No livro de Gálatas, existe aquela situação que diz o seguinte, a salvação vem das obras ou vem da fé? A salvação vem da graça. A salvação é pela graça, não é nem pela fé e nem pelas obras. A salvação é um presente que Deus dá a você, mas ele é recebido pela fé. Deus só dá a salvação, Deus só justifica, Deus só salva aquele que tem fé no sangue de Cristo sem as obras próprias dele. Ele fala, nada que eu faça serve, embora tenha que fazer tudo, até entregar minha vida, mas nada disso vale, só o sangue que vale. Gálatas 2, verso 21, e anote bem esse texto, hein? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A justiça não provém da lei, ou seja, a justiça não vem da obediência aos mandamentos da lei de Deus, porque ninguém conseguiu obedecer. E se fosse o caso de alguém obedecer e esse alguém foi Cristo, ele não poderia morrer, não morreria, porque ele é perfeito, ele cumpriu a lei.
ele obedeceu a todos os mandamentos, então ele não pode morrer. A lei não é, a lei é santa, justa e boa, o mandamento é santo, justo e bom. Deus é santo, justo e bom. O problema não está nem com a lei, nem com Deus. Com quem está o problema? Com a gente. Nós é que somos os pecadores. E uma vez que nós somos transgressores da lei, nós somos injustos, nós não temos justiça, nós somos pecadores. Já está decretado. Lembre que está encerrado no Antigo Testamento, na cruz, Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Nós estamos perdidos perante a santa lei de Deus. Só Deus para nos salvar de Deus no juízo final com a sua justiça. Gálatas 5, verso 5, diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Veja que aqui existe uma explicação que tem que ser dada nesse verso, junto com o 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, a justiça que o Espírito Santo, lembra de João 16:8? Qual é a obra do Espírito Santo? É muita, ele faz muita coisa, ele faz tudo aqui na terra. Mas uma das coisas, ele vai convencer você do pecado. E qual a outra coisa que ele vai te convencer? Da justiça. Depois é o juízo. Vamos falar de pecado. Nós já estudamos, você tem uma natureza pecaminosa. Você está perdido. Você não pode fazer nada para ser salvo. E se você tentar fazer, Deus não vai aceitar. É a mesma coisa de Caim e Abel. As obras não vão valer. Só o cordeiro que Deus aceita. A segunda coisa, depois que ele conseguiu convencer você que você é um perdido diante da santa lei de Deus, a segunda coisa, ele vai te convencer da justiça. Ele, Cristo é a justiça. Tem que crer nele. Ele é a justiça. Então, o que acontece? Você vai entender que Paulo está dizendo, quem quer ser justo pela lei não vai conseguir. Não tem jeito, mas se o Espírito Santo levou você a Cristo, se ele selou a tua fé no Senhor, te deu uma natureza nova que vai obedecer os mandamentos, então esse Espírito vai fazer o que na tua vida? Ele vai produzir o arrependimento, a obediência, a fidelidade, a santidade, e o pecado vai deixar de existir. Irmãos, a Bíblia tem uma tensão entre dois grupos no Novo Testamento. Os que querem obedecer, os que tentam obedecer para serem salvos, e o segundo grupo, os que obedecem pela fé no sangue de Cristo e recebem o Espírito Santo. São dois grupos. Então, um grupo tenta obedecer, mas tenta obedecer. Eles tentam não pecar. O segundo grupo também tenta não pecar, mas por amor a Deus eles guardam os mandamentos. Mas nesses dois grupos nós vemos uma coisa que são em comum. Ambos querem ser santos, ambos querem obedecer. Em nenhum momento a Bíblia está abrindo exceção para que a lei possa ser não obedecida ou seja desobrigada a sua obediência. Paulo até fala o seguinte em Romanos 6,15, nós podemos pecar porque estamos debaixo da graça de Cristo e não mais a condenação da lei? Ele fala, de modo nenhum. Claro que não, os membros do nosso corpo são agora o quê? Membros do corpo de Cristo. Como ainda colocaríamos nosso corpo no pecado? Não pode, tem que ser santo. Continuando ainda, eu gostaria de ler com vocês um livro bem... 3 versos dá para a gente ler ainda. Tito 3, verso 5. E em Tito, depois do livro de Timóteo, diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós. Olha, a nossa justiça não nos salva, só o que nos salva é a justiça de Deus. Mas segundo a sua misericórdia, veja bem que nós lemos Romanos 9, 14 em diante, que não é o cara que quer, o cara que corre, o cara que quer deixar, não é esse que é salvo. O que é, nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela misericórdia,
pela compaixão, pela piedade que Deus tem da gente, por amor a gente. Essa é a razão, não é por obras de justiça da gente, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou de que maneira? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo transforma a pessoa numa nova criatura. E essa criatura agora é um pé de santidade, é uma planta, uma árvore que dá bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí tem gente que lê esse texto e fica preocupado com o fruto. Legalistas leem esse texto de Tiago, pelos seus frutos os conhecereis. Olha o fruto, olha a obediência. Gente, o que está dizendo aqui a Bíblia? Que o mais importante é a árvore, não é o fruto. E para ser uma árvore, um pé de santidade, um pé de bons frutos, uma planta que dá bons frutos, tem que ter o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que segundo a sua misericórdia, ele derramou e nos salvou. Derramou sobre nós, nos salvou em Cristo, sem a nossa justiça. Unicamente pela justiça que vem mediante a fé. Filipenses 3:9. Um outro texto também que é bem legal, que eu quero ler com você, está perto aí, é 2 Pedro, acha aí por favor, 1 verso 1. Diz assim: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, no que eles tiveram fé igualmente preciosa? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu sou injusto, você é injusto, você é injusta, não importa se você está dentro da igreja, fora da igreja, considerada pelo mundo perdida ou salva, não importa, você não tem justiça, você é injusto. Não há nenhum justo diante da lei. Mas uma vez que nós temos fé no sangue derramado na cruz do Calvário, e nós somos batizados e dedicamos a nossa vida a Cristo, então, como Senhor e Salvador, nós recebemos a justiça de Deus. Nós recebemos as vestes de Cristo. O Pai nos declara justos, porque o pecado nunca esteve em cima da gente. O pecado nunca esteve sobre nós. Antes da fundação do mundo, os pecados do mundo inteiro já estavam sobre Cristo. E até hoje, os pecados do mundo inteiro estão sobre Cristo. E quando é que isso vai um dia ser colocado? Só depois do milênio, no dia do bode expiatório, do bode Azazel. Lá na frente é que a pessoa vai se deparar com o seu pecado, e no caso os perdidos. Por isto, em Romanos 4, 6, 7 e 8, diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por isso Deus é justo, porque Ele pagou a nossa conta desde antes de nós nascermos. Antes do mundo existir, a conta já estava paga. Isaías 1, verso 27. Isaías 1, verso 27. Olha só como é que Deus vai salvar o seu povo. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Como é que Deus vai salvar? Pelo direito e pela justiça de Deus, pela sua própria justiça. E o contexto aqui é que eles estão numa situação perdidos, mas a justiça de Deus cobre qualquer tipo de pecado. Vamos voltar para Romanos 4, por favor. Romanos 4. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 4. Nesse contexto, diz assim, verso 6 de Romanos, mas vamos ler de novo. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. A pessoa é pecadora, tem pecados, ela pede perdão. E, gente, o mais importante, a pessoa não tem que obedecer para ser salva. A obediência dela não vai salvá-la. Ela não é obrigada a obedecer.
motivada pelo Espírito a obedecer. E ela entrega a vida por Cristo, prefere morrer do que pecar. É o paradoxo da obediência. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Por quê? Deus perdoa, mas eu estou sujo. E como é que ele me cobre a minha sujeira? Com a justiça de Cristo, com a roupa de Cristo. Então, verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por quê? Porque o nosso nome está no livro da vida desde quando? Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Tem Efésios 1, 3 em diante. Fomos predestinados, nós já estudamos esse assunto. É uma parte da predestinação, todo mundo foi eleito. Tanto é que os perdidos terão seu nome riscado do livro da vida. Uma coisa interessante, né? Aquele que se perde terá o nome riscado. Por quê? Porque Deus, na sua presciência, já colocou o nome das pessoas ali. Então, o que acontece? Os pecados que você praticou na sua vida nunca estiveram na sua conta. E se você crer e for batizado no sangue, você será salvo. Continuando ainda, eu acho que nós temos que dar uma olhadinha em Romanos 5, verso 18. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a cruz e a vida de Cristo, tá? A vida de Cristo. Eu quero ver o seguinte, uma coisa aqui interessante, em Romanos 5, verso 9, antes de falar desse assunto aqui, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos dele da ira. Agora olha o verso 10, tem gente que não sabe disso. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gente, a salvação não é só pela morte de Cristo, a salvação também é pela vida de Cristo. É o que diz a palavra. Tem gente que não sabe desse assunto. Então, voltando de novo em Romanos 5,18, diz assim: o pecado de Adão, pois assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte e vida de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, Deus, ele sacrifica a Cristo, mas Cristo tem uma vida sem pecado. É a roupa de Cristo. Porque Deus é uma coisa completa, extremamente difícil de entender. Mas é assim que o negócio funciona. E continuando ainda, Romanos 5, verso 21, diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem vai salvar você é o Pai, quem vai salvar você é o Espírito Santo pela renovação, quem vai salvar você é Cristo pela morte dele. Mas o que entra para você? O que você recebe? Você recebe a justiça de Deus. É um diploma, é um atributo. Você recebeu, você tornou-se justo. E depois a transformação de uma nova vida. Continuando, Romanos 6, 19, diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Ou seja, a vida do cristão após o pecado é uma vida pura de santidade e de obediência. É assim que fala a Bíblia. Romanos 9, verso 30, diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. Ou seja, Paulo está dizendo aqui no contexto que Israel não conseguiu, mas o gentio conseguiu a justiça, de graça pela fé em Cristo.
Indo agora mais um pouquinho, Romanos 10, verso 3 diz assim: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Aqui está falando sobre o sistema legalista de Israel. Eles quiseram ser salvos pela sua própria justiça, do mesmo jeito que Caim ofereceu o seu sacrifício e quis que Deus aceitasse. Do mesmo jeito da parábola de Mateus, acho que é 22 ou 23, daquele homem que está lá no juízo com a roupa dele e Deus não aceitou. Nenhuma roupa humana, nenhum ato humano será aceito no céu. Deus só aceita o Cordeiro e aí ele te dá a justiça. E terminando, nós podemos fazer de novo só citar Abacuque 2:20. Você quer ser salvo? Hoje o Senhor está no seu santo templo. Hoje o Senhor Jesus está expiando os pecados de todo mundo. Expiando os seus pecados, pagando a culpa, tirando de você e atribuindo a você, nesse juízo, a justiça eterna. Ao ser batizado, isso já foi dado a você. Apenas agora será confirmado. E que você busque a justiça que vem mediante a fé, porque a nossa própria justiça não nos salvará. Se você puder, feche seus olhos para a oração. Pai Santo, dá-nos agora o entendimento da Tua justiça, para que saibamos exatamente o que fazer. Crer unicamente no sangue como meio de salvação. Rogamos que o Senhor nos dê o perdão, nos aceite do jeito que estamos e também, Pai, nos dê o Espírito Santo para nos fazer pessoas novas, regeneradas, renovadas em Cristo, uma mente nova. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.